Olá, meu nome é Hugo, bem-vindo ao canal O Cara Que Ora, eu sou o Cara Que Ora e, amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo que foi um sonho que eu tive, né? Já vamos direto ao ponto aí, sem enrolação, sem trelelé, porque quando eu vejo vídeo no YouTube também eu gosto de vídeo assim, direto ao ponto. E sonhei com a profecia do Senhor, né? Sonhei com a lua de sangue que é descrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né? E foi muito real, amados. Foi muito real. Eu tô gravando esse vídeo porque foi Deus que mandou, porque eu não ia gravar se fosse da minha vontade, né? Porque cada dia que se passa, a gente que tem a fé em Cristo, que a gente tem que compartilhar, tem que falar da palavra de Deus, a gente tem que manter a nossa fé viva, né? E a cada dia que se passa, estamos sendo assim, cada dia mais desanimados pelo que nos cerca, né? Por tanto pecado, por tanta coisa que não provém do Senhor, por perseguições às vezes, por pessoas que escarnecem da nossa fé. Até mesmo pessoas que eu leio a Bíblia, mas eu não acho que Jesus vai voltar. Às vezes a pessoa conhece a Bíblia, às vezes a pessoa conhece a palavra, mas ela não crê que as coisas de Deus vão acontecer, o Apocalipse não vai acontecer, amados. Irmãos, se você ler um pouquinho, ou procurar uma pregação, se você não sabe ler alguma coisa assim, está tudo na sua mão, na internet. Se você procurar aí pregações sobre o apocalipse do Senhor, o fim do mundo, o arrebatamento, a grande tribulação, os sinais, as trombetas, os selos. Gente, está tudo na internet, sabe? Se você utilizar a palavra, claro, para poder fazer o estudo ao Senhor, né? Fazer o estudo da Bíblia, para poder entender, porque não tem como Deus abençoar a sua vida se você não tomar o primeiro passo. Você precisa tomar o primeiro passo. Você precisa entender como Deus funciona. E como que você vai entender que Deus funciona? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Tá tudo aqui, ó. E se você não tem como ler, antigamente ainda, né, vamos supor, pessoas analfabetas, às vezes um avô, uma avó pediu o neto, pediu o filho para ler, certo? Que às vezes às vezes nem tinha quem lesse, tinha que ir para a igreja para ouvir o pastor pregar, mas hoje, graças a Deus, com a tecnologia, tá tudo na sua mão, amado, né? E eu sonhei com esse sinal, que eu já vou explicar já, que é um dos acontecimentos descritos na Bíblia, né? Na palavra do Senhor, que é um dos sinais do fim dos tempos. E a cada dia o mundo está se tornando mais preparado para a vinda do anticristo. O mundo está cada dia mais cético. Entende? O Espírito Santo, por isso que fala que nos últimos dias o Espírito Santo, a bondade, os bons frutos, o caráter, tudo que é de bom só vai prevalecer naqueles que são selados pelo Espírito Santo. Que a maldade no homem no fim dos tempos ela vai se aumentar. A falta de amor, a falta de amor ao próximo vai se esvaindo. E isso está acontecendo. Sabe, irmãos? Todos os sinais tá sendo ditos aí, está esfregado na sua cara. Olha a guerra de Israel com Hamas, o que aconteceu, o que anda acontecendo. Guerras. Desastres naturais que o Senhor falou que ia ter. Eu já vou falar mais sobre isso na Bíblia, né? A apostasia acontecendo, que é pessoas largarem mão da sua fé, pensar que Cristo não vai voltar, achar que é um conto de fadas, achar que é uma fábula, que a Bíblia é uma fábula. A Bíblia, meus amados, a Bíblia é um livro vivo, é um livro atual. A Bíblia é uma carta de aviso e de amor que Deus teve para conosco.
Ela fala sobre a criação do mundo até a vida de Cristo, até a consumação dos séculos. Não deixe, meu querido, a sua cegueira espiritual te cegar, você achar que a Bíblia é um simples livro. Então, já vou entrar agora, que eu já estou falando demais. O que eu sonhei? Eu fui dormir ontem. Estava jogando com alguns amigos meus do Sul e tal. E fui dormir. E tal, como eu sempre faço. A minha esposa sempre dorme primeiro que eu durmo um pouco tarde. Fui dormir e, de repente, irmãos, eu me encontrei andando num bairro, tipo uma favela. Muito parecido aqui com a Ventosa aqui, mas no sonho eu não sei poder te falar se era Ventosa, se não era. Mas enfim, isso aí é só um contexto só. Mas estava eu, a minha esposa e mais uma menina lá que trabalha comigo no meu serviço. E a gente estava indo para uma festa fantasia. Eu estava carregando algumas sacolas de refrigerante, algumas coisas para poder levar para essa tal festa. E estava eu de vestido de cachorro, né? Que era uma festa fantasia, eu estava vestido de cachorro, minha esposa de urso e essa menina estava de alienígena. Enfim. E estávamos caminhando lá, estava caminhando a pé, porque já tinha chegado lá perto do lugar e estava de noite. Enquanto a gente estava caminhando, a lua no céu estava bem grandona e cheia, e ela estava clara. E ela começou a amarelar. Isso no meu sonho, tá, irmãos? Ela começou a amarelar, aí ela foi amarelando, depois ela ficou meio alaranjada, ela foi avermelhando e eu tava vendo aquilo. E quando ela começou a ficar alaranjada, começou a avermelhar, eu no sonho, eu segurei a sacola assim nas mãos e comecei a falar assim, misericórdia Deus, misericórdia Deus, misericórdia Deus, misericórdia era a única coisa que saía da minha boca no sonho. E quando a lua ela ficou vermelha, amados, que ela ficou totalmente vermelha, uma lua de sangue mesmo, uma lua, sabe, totalmente vermelha mesmo, carmesim. Eu me ajoelhei no chão, eu já estava clamando misericórdia para Deus e tal, eu me ajoelhei no chão, e quando eu me ajoelhei, a minha esposa, mas a menina do serviço, eles falam assim, o que eu vou estar ajoelhado, tá ficando maluco e tal? O que você está vendo? O que você está vendo? Eu não conseguia escutar a voz delas direito. É como se eu estivesse debaixo d'água. E a voz delas estivesse abafada. E eu vendo aquela lua de sangue, olhando para os céus e clamando misericórdia. E de repente, irmãos, uma coisa... o sonho foi muito real, irmãos. Deu para sentir os meus joelhos sendo dobrados no asfalto. Que era uma rua, uma favela parecida com a daqui da Ventosa de Belo Horizonte, que eu moro em Minas Gerais. E eu dobrei os meus joelhos, eu senti os meus joelhos sendo dobrados, no sonho eu senti meus joelhos sendo dobrados, foi muito real. E quando eu olhei para a lua, que eu dobrei os meus joelhos, que ela já estava totalmente vermelha, eu clamando misericórdia do Senhor, houve um clarão na lua, assim, ela se tornou uma bola de luz muito forte. E teve um lapso, como se ela estivesse explodindo, mas ela continuou na forma dela de luz, redonda, e teve uma explosão como se fosse um relâmpago, irmãos. E esse relâmpago, ele se estendeu de fora a fora sobre todo o céu, e esse relâmpago não tinha começo nem fim, ele apenas abriu o céu na vertical, não foi um relâmpago que desce de cima para baixo, ou às vezes tem uns relâmpagos que vai de baixo para cima, né? Esse relâmpago não, esse relâmpago ele se estendeu na vertical, ele cortou o céu na vertical, sabe, amados? Ele cortou o céu assim na vertical e abriu o céu como se fosse um frechiclé de uma calça ou de uma bolsa, e houve um grande estrondo, e esse relâmpago cortou os céus, sabe? E eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Falei, misericórdia, Senhor. E quando cortou os céus, amados, que eu olhei para o céu, uma luz tão grande, e eu olhei aquilo e falei assim, Maranata, Senhor. É chegado o dia do Senhor que Ele vem nos buscar. O Senhor vem buscar os seus. Só que no meio da rua inteira, todo mundo me olhando, só eu que estava vendo, irmãos. Entende? Só eu estava vendo. Misericórdia, Senhor. E esse relâmpago
cortou todo o céu, se abriu, como eu estou descrevendo para vocês. E eu vi uma luz forte que chegou a me cegar, irmãos. Sabe, eu dobrei o meu joelho e comecei a rir, a estremecer o meu corpo e a falar, graças a Deus, Maranata, Senhor, é chegado o dia da sua glória, é chegado o dia do Senhor. Eu comecei a gritar no sonho, amados. E, de repente, uma onda de luz e de choque, como se fosse uma bomba atômica, sabe, irmãos? Igual nesse filme que vai uma onda que varre tudo que vê pela frente. Houve uma explosão nesse céu aberto e o céu se abriu. E houve uma onda, irmãos, de luz e de uma força inexplicável que varreu tudo. E eu fui tomado por uma grande luz e de repente tudo se tornou um clarão. Algo que, tipo assim, eu já não enxergava mais nada. Eu não enxergava nem minhas próprias mãos mais na frente do meu corpo. Eu fui tomado de um clarão e eu acordei do sonho. Aí eu te falo. É coincidência? Claro que não, irmãos. Vou ler alguns versículos aqui que falam sobre isso. Sobre o fim dos últimos dias. Isso não é coisa na minha cabeça não, irmãos. Eu tenho lutado muito contra a minha dualidade dos meus pecados, dos meus grilhões. E pedido perdão para Deus para as coisas erradas que eu faço, ou dos pecados ocultos que eu não me lembro, e tenho tentado orar mais ao Senhor, jejuar mais ao Senhor, ler mais a palavra, igual esse ano eu estou com um projeto aí que eu voltei a ler o Novo Testamento todo de novo. Então assim, irmãos, eu estou procurando fazer o que é certo, e estou fazendo esse vídeo para alertar vocês, porque talvez ainda há tempo para você. Porque às vezes a pessoa lê a palavra do Senhor e ela pensa assim, eu sou bom. Eu creio em Deus, Deus vai me perdoar. Ou então, basta só acreditar em Deus que Ele vai... Não, amado. Não é desse jeito que Deus funciona, não. Ele deixou a palavra dele e Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele veio para livrar-nos da morte iminente. Ele deu a sua vida e Ele pede apenas para você que, primeiro, confesse Ele como seu Senhor e Salvador. E segundo, confesse o seu pecado, amado. Enquanto você está em pecado, você não vai ver a Deus. Você não vai ver o Senhor. Você não vai ter contato com o Espírito Santo. Você não vai ter as experiências que uma pessoa que tenta viver com Deus, porque é lógico... Pecado sempre vai acontecer, carnalidade sempre vão acontecer até a vinda do Senhor, mas você precisa tomar consciência do seu pecado. Entende? É isso que Deus pede. Confesse o seu pecado. Tente viver para Deus. Leia a Bíblia. Ajude o seu próximo. Obedeça os mandamentos do Senhor. É simples. Não é complicado. Leia a palavra do Senhor e pratique ela. Pratique a bondade com o seu próximo. Lembre-se do seu próximo. Não seja egoísta. Não seja mesquinho. Não seja covarde. Não seja fofoqueiro. Seja verdadeiro assim como Deus foi. Ele se destituiu da própria glória para sofrer por você e por mim. E os sinais estão acontecendo na sua cara. Você acha que as coisas que estão acontecendo... Não vou nem entrar no mérito do Rio Grande do Sul, não. Depois eu vou fazer um vídeo só para isso, porque eu tenho amigos lá e eu me preocupo muito com eles. A maioria dos meus amigos que eu jogo online, que são mais amigos meus do que até familiares meus, são de lá do Sul. E eu já jogo com eles já faz uns 5, 6 anos, já mais ou menos, uns 4 anos. E eles moram aqui no meu coração. Um abraço para todos. Mas enfim... Não vai ser, amados, o primeiro estado a sofrer com essas coisas. Aí você fala, poxa, Deus é tão ruim. Não, Deus não é ruim. Essas coisas estão acontecendo por duas coisas. Primeiro, para lembrar que o céu não é aqui e que nós estamos em pecado. Olha o que aconteceu, quantas pessoas foram nesse show da Madonna, quantas pessoas eles pagaram
para ver essa luxúria toda acontecendo. E segundo, pelo cumprimento das Escrituras. As guerras, os terremotos, tudo isso é sinal do Senhor. E eu vou ler aqui sobre a lua de sangue que eu sonhei para vocês aqui. Primeiro o livro aqui que eu vou ler em Joel. Tá, amados? Tá aqui, ó. Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Deixa Deus te tornar você um eleito dele. Deixa Deus salvar a sua alma. Você que está aí sofrendo no sul, ou você que vive na miséria, ou você que perdeu tudo. Você ainda tem sua alma. Você ainda tem o seu espírito. Você ainda tem o Espírito Santo dentro de você. Porque Deus ainda não tirou o Espírito Santo dele da terra, mas ele vai tirar. Você ainda tem o seu Espírito Santo dentro de você. Você tem a Cristo ainda. A porta ainda não foi fechada, amados. Deus te chama. Você pode ter perdido tudo nessa tragédia, você aí do sul. Ou você pode ter sido injustiçado na sua vida com várias coisas, amado. Mas não perca a sua salvação. Esse mundo é passageiro, estamos aqui de passagem, apenas para pregar a palavra do Senhor e pregar aquilo que Ele nos mandou fazer, que é pregar as boas novas dEle, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele irá voltar para salvar os seus. É para isso que nós vivemos, é por isso que a sua vida não é cheia, é por isso que tudo que você busca, às vezes você está bem sucedido em alguma coisa, você tem tudo na sua vida, mas você se sente vazio. Mesmo com família, mesmo com carro, mesmo com casa, mesmo tudo aquilo que você puder ter. Porque Salomão falou, Salomão foi o homem mais rico da terra e não haverá mais nenhum outro como Salomão. E Salomão falou, no fim tudo é vaidade, irmãos. Tudo é vaidade. Entenda isso. Você não vai achar a sua salvação, a sua alegria nas coisas materiais, no seu marido, na sua criança, no seu filho, na sua casa. Não. Você vai achar apenas a sua alegria completa em Deus. Deus é que preenche esse buraco que a gente tem. Ele nos fez assim, necessitados dele, mas ele deixa a gente com livre-arbítrio, viver uma vida conforme a gente quer, para ver o quanto que a gente ama ele. E bem-aventurados são os que não viram o Senhor de perto, ele falou com seus discípulos, mas que eles creem no seu nome, na sua palavra e na sua vinda. Eu não estou querendo aqui, amados, assustar ninguém, eu estou te oferecendo o que Deus ofereceu há tantos anos atrás, que é a salvação. Se você é meu amigo, se você é meu familiar, ou se você não é o meu amigo ou meu familiar, Deus quer te salvar, cara. Caraca, velho, enfia isso na sua cabeça, irmão, enfia isso na sua cabeça, meu amado. Experimenta o banquete que Deus tem para você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei, cearei com você e você comigo. Abra a porta, Jesus é educado, ele bate, ele chama. Escuta o que Deus tem para falar aqui com você aqui, ó. Você que não crê na palavra de Deus, tá? Eu não tô querendo aqui, você tá ficando exortado, você tá querendo ameaçar. Não, eu não tô ameaçando, eu tô te avisando. Eu tô aqui como atalaia do Senhor. Eu tô aqui para te avisar, tá? Eu tô aqui quase como um megafone para te avisar dessas coisas que estão acontecendo, amados, que tá sendo esfregado na sua cara. Escuta só, Mateus 24:37. Olha.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não souberam até onde veio o dilúvio, e nos levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí, amado? Pois assim, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos até o dia que Noé entrou na arca. O que isso quer dizer? Comiam, bebiam, casavam-se, viviam. E é assim que o mundo está vivendo, irmãos. Se Deus não manda as adversidades para você, se Deus não manda as coisas difíceis para você, por que Ele manda? Para te lembrar que aqui não é o céu. Porque se tudo vai bem, até mesmo os eleitos do Senhor, que foram ungidos com o Espírito Santo, eles esquecem do Senhor. Porque o ser humano, na grande maioria das vezes, ele só lembra do Senhor no dia da sua dor, no dia da sua aflição. Eu, às vezes, fui assim, amados. Antes de Deus me tocar de verdade no meu coração nesses últimos dias aí, de eu voltar a ter meu devocional com Deus, voltar a ter o meu jejum, eu fui assim. Deus quase levou minha mãe duas ou três vezes. A primeira de Covid, a segunda de asma, a terceira que ela teve o apêndice estourado. E eu estava vivendo conforme aqui, ó. Eu comia, vivia, bebia. Mas quando Deus mandou a adversidade para mim, o que eu fiz? Dobrei meu joelho e clamei. Pedi a Deus misericórdia que não levasse minha mãe, porque eu cria no nome dele. E pedi perdão, amados. Por que Davi foi um homem segundo o coração do Senhor? Porque ele se arrependeu. E assim será. Até o dia que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque depois que Deus fechar a porta, amados, já era. O Senhor vai buscar os que são os dele, os que foram selados com o Espírito Santo, não os que foi marcado com a marca da besta, esses que se comprazam com a luxúria, com a carnalidade e com a corrupção desse mundo. Você aí que foi nesse show aí dessa mulher, se arrependa. Aí você fala para mim, Hugo, com que cacife que você fala? Eu falo com cacife porque Deus mandou eu avisar isso para você. Mas eu sou pecador do mesmo jeito que você, mas diferente de você que tenta me julgar, eu confesso o meu pecado e eu creio no nome do Senhor. Eu peço perdão e eu sei o quão miserável e impuro são minhas vestes de justiça diante de Deus. É incomparável. A Bíblia fala que nossas vestes de justiça não passam de trapos perto das vestes da justiça do Senhor. E cabe a ele julgar os bodes das ovelhas, o trigo do joio. Ou seja, você o bode ou uma ovelha, ou seja, você trigo ou joio. Você escolhe. Eu estou cansado de igrejas, eu estou cansado de religiosidade, eu estou aqui avisando para vocês, amado, com amor no coração, se você é meu amigo ou se você não é, se você é meu familiar, o Senhor está voltando. Eu não sonhei isso à toa. Eu não quero que ninguém se perca, amados. Todos os dias eu oro para que o cálice da ira do Senhor não seja derramado, porque ele está pingando na terra, Senhor, meu Deus amado, ele está pingando. E a ira de Deus dói, amados. Deus é amor, justiça, compaixão, salvação. Mas o Senhor, amado, ele é fogo consumidor e ele é justiça. E como que o povo quer clamar a Deus, quer pedir o melhor de Deus, sendo que ele está totalmente em pecado? Olha o Brasil, olha o carnaval, como sempre foi, e está só se intensificando a luxúria. Por que vocês acham que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Olha essa luxúria que está sendo espalhada, amado. Você é bombardeado o tempo todo com sexualidade, com luxúria, com tudo que não presta. Fora a corrupção do país. Você acha que um só que vai sofrer? Vai sofrer até o justo, amado. Enquanto a nação não se voltar para Deus. Vai ter mais estados do Brasil que vai sofrer com desastres naturais e sinais do Senhor. Enquanto o povo não se voltar e não se consertar. Não tiver líderes, amados, que a gente vai colocar lá que sejam compromissados com as coisas do Senhor.
A paciência de Deus tem limite e o tempo de Deus está acabando. Eu estou aqui avisando. Eu não estou aqui julgando. Eu estou aqui avisando. Para mim, todos os dias que eu oro, amados, a coisa que eu mais peço, eu peço ao Senhor, todas as vezes que eu vejo o sinal dele, Senhor, segura as suas mãos. Eu peço Jesus para segurar a mão do Pai, para que a ira dele, a justiça dele não recaia sobre a terra. Mas o cálice da ira dele vai ser derramado uma hora e por enquanto ele está só pingando. É isso que está acontecendo, amados. Vou ler mais um aqui. Atos 2, 17 em diante. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Eu mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais debaixo da terra. Sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se tornará trevas e a lua em sangue. E antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amados. Está isso escrito para você. Olhe, medite. Não pense que o que eu estou falando aqui, eu estou aqui julgando, às vezes eu estou um pouco exaltado. É porque às vezes eu leio a palavra do Senhor, eu entendo a palavra do Senhor e eu sei o quanto que Deus é poderoso e Deus é justo, que Ele vai salvar os seus, Ele quer te salvar. O desejo dele é que somente Satanás seja lançado no mar de fogo e enxofre, amados. Aí você pergunta para mim, Hugo, como que eu posso aceitar Jesus? Como que eu posso ter esse mesmo Deus que você tem e entrar na minha vida? Confesse-o. Confesse Ele como Salvador de sua vida. Chegue no seu quarto e fala, Senhor, eu pequei contra Ti, eu Te crucifiquei, aquele pecado era meu. Deus sofreu por você. Todo martírio Ele sofreu por você. E fala, Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida a partir desse momento. Toma a minha vida, eu abro a minha vida, escancara a minha vida para o Seu Espírito Santo entrar dentro de mim. E deixe que Deus faça o resto. E escute a voz do Senhor, porque Ele fala contigo. 1 Coríntios não, perdão. Apocalipse 6:12 fala assim: Eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada com um forte vento. E o céu se retirou-se como um rolo, quando é enrolado, e toda a montanha e ilha foram removidos de seus lugares. Olha aqui, amados. E o sol tornou-se preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. E o que eu sonhei? Eu sonhei com a lua de sangue, amados. Um relâmpago no céu, de fora a fora na horizontal, rasgando todo o céu. E um clarão muito forte, e só eu estava vendo isso. Quer dizer que eu sou salvo? Não. Nem eu sou salvo, amado, se eu for aqui me julgar pelas coisas que eu faço, pelo que eu sou. Se pelo meu mérito, amados, ninguém merece ser salvo. Todos nós pecamos e encarecemos do perdão do Senhor, está escrito. Todos nós pecamos e encarecemos do perdão de Deus. Já nascemos com o pecado de Adão e crescemos dia após dia pecando. Mas nós aqui vivemos conforme as nossas próprias vontades, amado. E Deus te convida a tomar a sua cruz, porque Ele fala que nós temos que tomar a nossa cruz, e a viver pela sua cruz, carregar a sua cruz, carregar o seu fardo. Ser cristão, ser evangélico, é isso. É carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo, negar-se o seu pecado, mas também é ser liberto dos seus vícios, ser liberto dos seus pecados, viver conforme a palavra, não ser afligido pelas setas do inimigo e ter a fé que é preciso para pregar para qualquer pessoa ou superar qualquer adversidade que Deus te impõe ou que a vida te impõe. Não se preocupe com as coisas desse mundo, amado. Não se preocupe com o que você vai vestir ou com o que você vai comer. O Senhor nos fala isso, não andeis ansioso por causa alguma.
mas se preocupe com a sua salvação, porque o Senhor nos projetou para viver com Ele em grande estilo e com um novo corpo e novas vestes, no arrebatamento. Olha aqui como é que vai ser o arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 em diante. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja revestido de imortalidade, e que este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver revestido de mortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vou repetir esse último versículo. Portanto, amados, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu gravo esse vídeo porque eu sei que ele não é em vão. Se ele alcançar um, a Bíblia fala que mais vale um salvo, mais vale um justo, mais vale um escolhido do Senhor do que 100. A palavra do Senhor se fala que o céu se alegra quando uma alma ela é ganha para o Senhor. Quando um ímpio, iníquo, ele toma consciência do seu pecado, ele confessa o seu pecado e leva Deus verdadeiramente na sua vida. Você aí que está lutando, amado. Você aí que perdeu tudo. Você aí que está com a sua mãe com câncer. Você aí que perdeu a sua mãe para o câncer. Você aí que tem o filho para a droga. Ou que perdeu seu filho para a droga. Não desanime. Por quê? Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Você tem um galardão, amado. O galardão vai ser seu prêmio, vai ser sua coroa que o Senhor vai te dar, cheia de pedras, e tudo aquilo que você fez bem para os outros. Não que você vai ser salvo pelas suas obras, mas isso vai ser um prêmio a mais, para que o Senhor te dê essa honra ao mérito de ter levado e guardado os mandamentos dele dentro do seu coração. Prepare seu galardão, prepare a sua arca. Não chegue tarde enquanto a arca estiver fechada. Não seja o último a chegar na arca. Será como os dias de Noé. As pessoas estão vivendo, estão regozijando, estão, enfim, fazendo tudo que é gostoso da carne. Se eu for olhar a minha carne, amados, eu não teria nem gravado esse vídeo. Estaria ali jogando videogame, ó. Que é o que a minha carne gosta, ou fazendo outros pecados piores se eu não tivesse Cristo na minha vida. Eu estou exortando aqui isso, meus amados, para que você que me conhece, ou você que é meu amigo, ou você que tem um pingo de consciência em Deus, o Senhor te chama, se converta, ame ao Senhor, ame a sua palavra, ame ao Senhor de todo o seu coração e entendimento. É isso que ele fala na palavra dele. Amar o seu próximo como a ti mesmo e amar ao Senhor e prestar culto a eles com todo o seu amor e entendimento. Não importa se você é um teólogo, não importa se você não sabe a teologia, não importa se você é um pastor ou se você é um padre, não importa, amado, se você conhece a palavra e pratica, pode ser 2%, amado, que você conhece a palavra do Senhor, mas se você crê no nome dele que ele vai te salvar com esses 2%. Mas é preciso que você pratique esses 2%. Não se compraze com as coisas do mundo. Enfim, era isso que eu queria falar. Se você puder orar pelo povo do Sul, ore. Peça ao Senhor. Povo do Sul, não desanime.
Preste culto ao Senhor, clame ao Senhor. Porque por mais que vocês pensem que foi culpa do Senhor, não foi. Foi culpa do nosso pecado. Todas essas coisas estão acontecendo pelo nosso pecado, pelas nossas iniquidades. E o Senhor, Ele não habita onde há pecado. Clamem, peçam e se convertam enquanto há tempo. Você que é evangélico, você que é católico, seja lá o que for, você que crê em Cristo, ore pelo povo do Sul. O Senhor fala que ele se alegra quando a gente lembra do próximo, pelas nossas orações. Não é só doar e tal. Se você tiver condição de doar, doe alguma coisa, doe dinheiro, faça o que o Senhor tiver no seu coração. Mas principalmente, peça ao Senhor para abençoar o Brasil e o estado do Sul. O Senhor ainda vai se levantar com um grande clamor no Rio Grande do Sul, antes da vinda dele. Muitas pessoas irão se converter ali. E haverão sinais, mais sinais, amados. E muitos deles não serão bons. Tá? Eu sonhei que essa lua de sangue não foi à toa. Eu li aqui para vocês. Está escrito. Se eu pudesse transfigurar todo o meu sonhos, esse sonho que eu tive para vocês, transmitir aqui para vocês o meu pensamento, o meu sonho que eu tive, vocês iam entender o que eu estou falando, o quão tamanho do nosso Deus é. Porque eu observei aqui que eu li que haverão, que os velhos sonharão, os jovens profetizarão. Talvez isso seja uma profecia, amados, que o Senhor me entregou para gravar esse vídeo para vocês. Se você não crê, o problema é seu. Se você não quer a Deus, eu sinto muito. Entende? Estou pregando aqui para você. Continue vivendo sua vida. Entende? Porque se você não quer a Cristo, amado, isso é um direito seu. O Senhor não tira o seu livre-arbítrio disso, não. Mas olha que aqui em Provérbios 1, capítulo 21 e diante fala: e clama no principal lugar da multidão e nas entradas dos portões, e na cidade ela clama suas palavras, dizendo: portanto, por quanto tempo, ó simples, amarei a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e todos os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e tolos odiarão o conhecimento. Atentai à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos escutaste, estendi a minha mão e nenhum homem se importou. Mas reduziam a nada todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Olha aqui, amados. Tipo, o simples continue vivendo na simplicidade. Os escarnecedores continuem escarnecendo. E os tolos continuem odiando o conhecimento. Não tem problema se você não quer a Cristo. Continue vivendo sua vida. Eu, pelo poder da minha fé e pelo sangue de Cristo, pela herança que o Senhor me deu e pela confessão dos meus pecados a Ele, por tentar viver uma vida reta a Ele, eu creio nele que eu vou ser salvo. Não porque eu mereço, não porque eu aceitei só a Jesus, não porque eu sou bom, não porque eu fiz coisas boas para alguém, não porque eu nasci filho de Deus, não. Eu vou ser salvo porque um dia um homem que era Deus destituiu-se da sua glória, destituiu-se de todo poder e majestade, para virar um homem assim como eu sou e assim como você é, para dar a vida por você, por mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Cristo te chama para ser salvo. Se você crê no nome dele, crê que você vai ser salvo, você será salvo. Agora, está escrito aqui, que é livro mais atual do que a Bíblia. Os tolos continuem na sua tolice, na sua ignorância. Escarnecedores continuem escarnecendo. Você aí que vê esses caras pregando em praça aí, ó, às vezes eles são chatos? São. Mas eles estão passando a palavra. Continue zombando deles. Porque na hora que eles sumirem e a luz se tornar sangue e os dias se tornarem trevas, certo? Porque vai acontecer.
Eu posso até não estar aqui para ver, pode ser daqui a 100 anos, ninguém sabe o tempo, mas vai acontecer. E aqueles que morreram em Cristo, ou aqueles que estão vivos em Cristo, serão arrebatados e transladados para o poder do Senhor. Terão corpos totalmente incorruptíveis, transfigurados para a obra do Senhor. E todo aquele que deixou de crer no nome do Senhor e não ouviu a sua mensagem será lançado no mar de fogo e enxofre na escuridão. Não se importe com as coisas desse mundo. Não se importe se você perdeu tudo. Você tem ainda a Deus. Você tem a Deus ainda. Ele é tudo para você. E se você crê, Ele vai te restituir, assim como Ele fez com Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, amado. Tudo, tudo, tudo. Perdeu filho, perdeu gado, perdeu casa, perdeu a própria saúde. Jó, ele raspava as lepras dele com caco de teia, coçava com caco de teia. Ele falou, maldito é o dia que eu nasci. Mas ele não amaldiçoou o Senhor. Ele não reclamou um só momento. E depois Deus restituiu ele 10 vezes mais. Com os filhos mais bonitos do continente, com toda a prosperidade que ele podia ter, porque ele prevaleceu. Lembra desse versículo que eu li aqui? A sua obra no Senhor não é em vão. Não desanime. Não pense desse jeito. O Senhor, Ele precisa de você. Só vai piorar. Os apóstatas estão aumentando. Pessoas que se diziam de Deus já não é mais. Deus precisa dos seus escolhidos. Deus abençoe vocês, amado. Grande Deus e poderoso Pai, abençoe, meu Deus, todas as pessoas que assistirem esse vídeo, que o Senhor alcance mais pessoas, meu Pai, para assistir esse vídeo, que o Senhor, meu Deus, faça o seu mover através desse vídeo, em nome de Jesus, e que as pessoas entendam aquilo que elas precisam ver, Senhor, em nome de Jesus, e que pelo poder, meu Pai, da Tua Santa Cruz e da Sua Palavra, o Senhor se adentre em todos os lares, meu Pai, que esse vídeo, ele se encontrar. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam esse vídeo, e que o Senhor te abençoe em tudo e que Ele te restitui em tudo que foi perdido, caso se você perdeu alguma coisa, mas creia no nome dEle e prevaleça no nome dEle, porque nada no nome dEle é em vão. Amém? Obrigado, que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo se puder, para que mais pessoas sejam salvas, sejam contempladas pelo poder do Senhor. Eu não quero like, não quero nada. Eu só quero que esse vídeo seja compartilhado para que eu encontre mais amigos, mais familiares, mais pessoas no último dia, para que nós cearemos com o nosso Senhor no último dia, estaremos diante dos portões da Nova Jerusalém, onde que tudo é feito de ouro. Amém, amados? É isso que o Senhor tem para nós. Deus abençoe.